Filipenses 1, de 3 a 11. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de todos vós, porque vos retenho no meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade, o vosso amor, aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Senhor, abençoe essa palavra para entendimento no nosso coração, edificação da igreja, para todos aqueles que receberem essa transmissão em qualquer tempo, seja essa palavra usada pelo Teu Espírito vivo, que não passa, que atravessará os séculos, levando almas ao Teu reino, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, essa mensagem de hoje é como não atrapalhar a Deus, certo? Porque Deus nos salvou, e se a gente não atrapalhasse Deus, Ele agradeceria, porque Ele tem esse propósito que está declarado aí no versículo 6: aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará. Então, quem é que está fazendo a obra na sua vida? Deus. Deus está fazendo a obra. Quem pode atrapalhar a obra? Você, certo? Quem mais atrapalha a obra é você, não é Deus, certo? Então, eu vou comentar aqui, antes de falar sobre como não atrapalhar, na verdade eu vou falar em como cooperar para que Deus faça isso, né? Queria só fazer um comentário sobre algumas coisas que estão nesse texto que falam sobre a igreja, certo? Sobre a vida da igreja. Vejam, Paulo ele dá graças a Deus lembrando das pessoas, ou seja, ele não é um homem isolado, ele não é um popstar, certo? Porque um artista popstar não lembra dos fãs, né? Ele lembra do dinheiro que ele está ganhando nos shows, né? Ele não tem carinho por ninguém. Por isso que às vezes é uma tolice você ser fã de alguém, porque essa pessoa nem lhe conhece, não é não? E se fosse na casa dele, ele nem lhe receberia, né? Às vezes a pessoa é uma paixão por um cantor, por um ícone aí do mundo, né? E essa pessoa, se lhe visse na rua, não falaria com você, não lhe receberia na sua casa. É que nem a Alice tem um primo, né? E estavam convencendo esse primo aí a sair de uma igreja pequena, né? Que era uma igreja aqui no centro, para ir para uma igreja grande, que estava começando. Aliás, tinha se mudado para um lugar bem grande, né? Mas muito movimentada, muito badalada. E aí ele perguntou, né? Assim, vem cá, nessa tua igreja grande, teu pastor já foi na tua casa? Disse, não. Iria? Acho que não, ele é muito ocupado. Sabe o teu nome? Também não. Disse, para que tu quer me levar para lá? Por que você quer me levar para lá? Disse, porque aqui acolá o meu pastor vai lá em casa, conhece minhas filhas, conhece minha mulher, sabe meu nome. O que eu vou fazer na tua igreja? Você que tem que vir para mim, para ter uma igreja onde a pessoa sabe seu nome, entendeu? Então assim, Paulo, ele sabe o nome de todo mundo, e ele está lembrando, fazendo oração nas súplicas dele. E é engraçado a oração que ele faz pela cooperação dos irmãos do Evangelho, ou seja, os irmãos, todo mundo, entendam, todo mundo vive a sua própria vida, certo? Todo mundo vive a sua própria vida. Naquele tempo e hoje todos têm obrigações e deveres, mas aqueles irmãos separavam
para honrar a Deus, um tempo para cooperar com o Evangelho. O que é cooperar com o Evangelho? Divulgar a palavra, mostrar uma vida, que também não adianta só falar a palavra de Deus, tem que mostrar uma vida, um exemplo. O exemplo é que mais motiva as pessoas, né? E ele chama esse trabalho de cooperação. Aí ele diz: desde o primeiro dia até agora. Não é fogo de palha que começa, né, e se apaga. Não é uma plantinha, não é uma verdura, é uma árvore. Uma árvore, né? Não é um cheiro verde que nasce, cresce e depois está na panela, certo? É um cajueiro. Um cajueiro. Ou seja, desde o primeiro dia até agora. O que significa que nós temos que ser constantes no nosso amor, no nosso serviço a Deus, perguntando: o que queres de mim, Senhor? O que queres que eu faça? Foi o que Paulo perguntou a Cristo: o que queres que eu faça? A primeira coisa que Paulo disse foi: segue para Damasco e aguarda que alguém irá te visitar lá. Entendeu? Veja só, aí ele disse: ele disse assim, é justo eu sentir isso por todos vocês. Ou seja, ele justifica que o sentimento dele pelas pessoas é muito certo, né, esse sentimento, porque são pessoas que vale a pena você sentir algo por elas, aqueles irmãos queridos. Vejam então aqui o amor que havia na comunidade cristã, certo? Não é uma disputa de egos e de raivinhas, né? Raivinha de qualquer coisa, né? As pessoas hoje em dia saem por uma bolacha, saem por um bombom, saem da igreja, né? Por uma besteira, né? Por uma discussão boba, né? Às vezes uma falta de perdão, de compreensão, certo? Aí é que ele diz, versículo 8: Deus é testemunho das saudades que de vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Ou seja, ele sente saudade das pessoas, quer estar com as pessoas. Vejam só, Alice fazia um aconselhamento ali, e a pessoa lá passava uma tarefa, né? Tarefa enorme, preencher linhazinha e tal, que tem gente que tem a maior facilidade. Se você me chamar para um aconselhamento onde eu tenho que preencher uma linha, eu não vou, certo? Eu gosto de conversar, eu não gosto de fazer tarefa. Meu tempo de colégio já passou, entendeu? Se você passar uma tarefinha para mim, preenche essas linhas aqui, nem conte comigo, porque eu acho que aconselhamento é um encontro de corações, não precisa tarefinha. Aí, como a Liz não entregou as tarefas, aí a pessoa botou outra pessoa no lugar. Eu ainda tentei comprar a criatura com um sabonete da Granada, né? Eu comprei uma caixa de sabonete linda, né? E mandei para ela: vem, Antônio, para ver se ela se sensibilizava, mas não. Aconselhamento de mulheres, né? Ele está dizendo aconselhamento de mulheres. Ela está só me lembrando aqui que é uma coisa legal e saudável, né? E necessária. Acho que todo mundo deveria ter um aconselhamento. Aí não quis, por quê? Porque a Alice não tinha feito algumas tarefinhas. E na cabeça dela, que é americana, né? Ela tem que fazer as tarefas. Ou seja, cadê o coração? Cadê o entranhável afeto? Cadê as saudades? Cadê o amor? Certo? A coisa é só um esquema, coisa esquemática. Não é de Deus isso, essa coisa esquemática, certo? O esquemático é irmãos, corações que se encontram. Como a sua fé não é um esquema, é um amor. Se a pessoa não desenvolver um amor pessoal por Jesus Cristo, Senhor da glória, ela não leva essa fé longe, certo? Ela vai andar um pouco, mas não vai longe, porque é só o amor que leva até o final, certo? O conhecimento leva você até o quilômetro 7, o amor leva você ao quilômetro 70, falando aqui de forma simbólica, certo? O conhecimento leva você ao 7, o amor leva você ao 70, ele vai muito além do outro caminho, certo? Então ele diz que o nosso amor cresça em ciência, né? Ou seja, cresça no conhecimento,
Aí ele diz: para que aproveis as coisas excelentes. Ou seja, esse amor é que faz com que a gente veja o que é realmente excelente, certo? E ele diz aqui o padrão da comunidade cristã: para que sejais sinceros e sem escândalo. É assim que devem ser encontrados os filhos de Deus: uma fé sincera, uma vida sincera. Sincera, o que é? Essa palavra ela quer dizer sem cera, sem a máscara, certo? A origem dela é essa. A máscara, né, encobre. Então, as máscaras dos atores antigamente, né, eram feitos, os atores gregos, né, eram feitas de cera. Então, tira a cera, era sincera, sem a máscara, certo? Porque às vezes a pessoa perante você usa uma máscara, aí dá as costas, tira a máscara. Então, sinceros. Sincero é o quê? É o que eu sou com você aqui, eu sou longe de você, certo? E a gente tem que crescer muito nisso, porque às vezes a gente sorri para a pessoa e fala mal dela. Lembre de uma coisa: se você for simpático comigo, eu for simpático com você, e depois você falar mal de mim ou me criticar, ou eu falar mal de você e me criticar, talvez você nunca saiba que eu falei mal e lhe critiquei. Mas vou lhe dizer alguém que sabe, alguém que está entre nós, o Espírito Santo. Ele está entre mim e você, e eu estou falando mal de você para alguém. Então isso não é bom para o Espírito Santo, porque tudo quanto é mal o Espírito Santo faz assim, ele rejeita, entendeu? Ele rejeita. Sinceros e sem escândalo. Sem escândalo é o quê? Sem coisas pavorosas, certo? Estão aí os escândalos nas igrejas, né? Escândalos sexuais. O pessoal só fala da igreja católica, né? Da pedofilia. E os pastores homossexuais? E os pastores que adulteram? Não tem escândalo só na igreja católica, não. Tem muita coisa por aí. E Jesus disse: é impossível que deixem de vir ao mundo os escândalos, mas há aquele através de quem o escândalo vier. Então, o desejo de Deus é que entre nós não existam escândalos, coisas escabrosas, estranhas, pecados mortais, certo? Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ou seja, que você seja uma árvore frutífera. Jesus chegou perto de Jerusalém, e aí tinha uma figueira, fora da época de dar figos, hein? Tem esse detalhe do Evangelho. Aí ele procurou figos e não tinha figos. Aí você fica pensando: poxa, vai procurar jambo num jambeiro em fevereiro, que não é tempo de jambo, né? Vai procurar figos fora da época. Caju, vai procurar caju em março, não tem, né? Caju em setembro, outubro. Aí o que disse Jesus para a figueira? Nunca mais ninguém coma nenhum fruto de ti. No outro dia, quando eles voltaram por lá, a figueira estava seca, da raiz até em cima. Aí os apóstolos disseram: mestre, veja como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Essa figueira é Israel. Aí você diz: mas poxa, ele queria comer fruto fora de época. É porque não existe época para o fruto que é devido a Deus. Você tem que dar fruto todo o tempo. Crente não tem. Quem tem fé, cristão, ele não tem recesso. Quem tira férias de Deus viaja com o diabo. Eu digo muito isso na igreja. Você não pode tirar férias, não, tirar um recesso. Você pode até tirar um ano sabático, assim, de descanso, para se organizar, o que for. Mas férias espirituais, não tire não, porque o diabo não dorme. Se o diabo dormisse, você tirava férias na hora que ele estivesse dormindo. Mas ele é anjo, não dorme, ele odeia a Deus e nunca se arrependeu, nem nunca se arrependerá do que fez, certo? Então ele está doido para tragar alguém, e será na hora do relaxamento espiritual, certo? Você está lá no seu relax espiritual e ele está em alta atividade. Bem, meus amigos, então vejam só, eu gostaria de dar umas dicas aqui sobre como você cooperar a Deus para Ele realizar esse versículo na sua vida. Versículo 6: aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, certo?
Porque às vezes, com as nossas ações, a gente atrapalha Deus. Quando você vai fazer uma mulher aí, né, vai pintar o cabelo, fazer uma escova, o que você tem que fazer lá na hora? Para ficar bonito? Parado. Deixar a cabeleireira fazer a obra e você receber o resultado. Existem teólogos que dizem que se a gente deixar, Deus faz a obra na vida da gente. O problema é que através do pecado, dos nossos pecados, nós atrapalhamos a obra de Deus. Eu queria falar brevemente sobre como cooperar com isso. Primeira coisa, saber que Deus se ocupa do seu aperfeiçoamento. Está em Efésios 4:12. Efésios 4:12 diz aqui. Efésios 4:12 diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para isso, né, versículo 11 ele diz: deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Ou seja, ele deu vários tipos de ministros para ele, Deus, aperfeiçoar os santos. Certo? Porque quer queira, quer não, meus irmãos, todo domingo nós estamos aqui na igreja, comunhão com a palavra, comunhão com o Senhor na ceia, e você depois, quando você olhar para trás, você vai ver que Deus, se você deixar, se você crê que você esteja deixando, Deus está ali aperfeiçoando, enchendo sua vida de coisas maravilhosas, bons frutos, né? Isso você deixar. E sabendo que Deus quer. Está dito aí, ó. É o 4:12, não é isso? O aperfeiçoamento dos santos. É bonito ver o que é que Deus quer. É importante, aliás, né? Questão de beleza, de importância. Ele diz aqui, ó. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito. Versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redemoinho por todo o vento de doutrina. Certo? Ele quer que a gente se firme numa doutrina santa, uma sã doutrina, e ninguém fique por aí nos convencendo do que é certo e do que é errado, senão aquilo que temos ouvido aos pés da igreja de Deus. Certo? Então, Deus quer esse aperfeiçoamento. Agora, algumas dicas. Salmo 101:3. Salmo 101:3. Esta Bíblia que eu estou usando hoje aqui, trouxe lá de casa hoje, foi a Bíblia que eu usei no dia da minha consagração, da minha unção, né, como pastor aqui na igreja. Acho que foi em 2008, né? O pastor Paulo, da igreja metodista, esteve aqui para me consagrar como pastor. Eu não gosto muito de andar com ela por aí não, porque eu tenho medo de perder. Mas essa Bíblia, que eu só fazer uma menção quando vocês abrem aí, um presente da tia Elza, não que ela tenha me dado, mas foi uma herança que ficou aí para a Lisa e ficou para mim. E aqui dentro, depois eu mostro para vocês, tem uma foto lá do Rio Jordão. Ela esteve lá em maio de 87, tirou uma foto do lugar onde Jesus foi batizado. Está aqui dentro da minha Bíblia. Elza Barreto, tia Elza, queria mencioná-la. Gente, eu falei o que? Salmo 101:3, né? Abriram aí? Muito bem, vou ler aqui. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Detesto as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Este salmista está falando, sabe de quê, meus amigos? Santificação dos sentidos. É uma forma de você não atrapalhar Deus. Santificando os sentidos. Não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Certo? Não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Por quê? A corrupção da alma acontece por onde?
Pelos sentidos. Pelos sentidos. É pelo que você vê, pelo que você ouve, certo? Pelo que você ouve. Entra pelos olhos, entra pelos ouvidos, certo? Principalmente, são as portas da alma, os olhos e os ouvidos. Então, uma forma de não atrapalhar a obra de Deus é santificar os sentidos, certo? Daí que hoje a corrupção dos sentidos se dá muitas vezes, não só pela internet, mas a internet tem sido uma grande fonte de corrupção dos sentidos. As pessoas veem qualquer coisa, mesmo que de relance, mas aquele relance já corrompe. E fora o tempo que você gasta em vaidades, futilidades, besteiras, coisas que não lhe edificam. Você não sabe nem, às vezes, um salmo decorado, podia gastar um tempo para decorar alguma coisa da palavra de Deus, né? Sabe tanta coisa do mundo. Então, Deus, ele quer aperfeiçoar a obra, e uma das formas de Deus fazer a obra em você não atrapalhar Deus, ajuda muito isso, é você santificar os sentidos, certo? Fazer o que o salmista diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, nada de mal vai estar diante dos meus olhos, né? Aí ele diz: e detesto as ações daqueles que se desviam, nada se pegará a mim. Ou seja, eu não vou ser capturado por nada. E tem muita gente aí que está capturada, está viciada, capturada, pegou você. Então nada me se pegará. Paulo disse: não me deixarei dominar por coisa alguma. Então Deus chamou você para ser Senhor. Quando Deus criou o homem, colocou ele como Senhor sobre as coisas do mundo. Não é Senhor sobre as pessoas, tá? Mas é dizer: isso não é para mim, isso não é para mim, isso não me faz bem, eu não vou experimentar, eu não vou tocar, eu não vou ver, não vou ouvir, não vou estar lá, não me leve, eu não vou, certo? Porque isso pode corromper a minha alma. Aí, porque, meus amigos, é o seguinte: ontem eu comi uma castanha do Pará estragada, assim, estragada não, porque ela é muito cara, né? Estava assim meio passada, né? Eu disse assim: rapaz, uma pena jogar um negócio tão caro fora. Aí comi uns 3, fez mal. Fez mal, porque é batata, né? Você come uma coisa estragada, você quer o quê? Que ela vai negociar com o seu estômago? Ela não tem inteligência não, ela vai chegar lá: não, olha, eu fui comida aqui, mas sabe, né? É porque eu sou cara e não pode ser jogada fora e tal. Não é assim, né? Certo? Ela vai fazer a obra dela, ela não pensa não, ela está estragada, então ela vai fazer mal. Então, quando uma coisa ruim entra por você, pelos seus olhos e pelos seus ouvidos, ela vai fazer a obra má para a qual ela existe, porque o diabo é um estrategista, ele não está brincando. Então, essa é a primeira recomendação, porque Deus, ele diz aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. A primeira dica para você não atrapalhar Deus é: santifique os seus sentidos. Vigie. Vigie. Até o salmista, sobre a questão do silêncio, né, ele diz: coloca uma guarda nos meus lábios, uma sentinela, para que eu não fale besteira, né? Para que eu não use não use de forma errada, aliás, não use mal a palavra. É isso que eu quero dizer. Muito bem. Então, a segunda coisa é a santificação do pensamento. O pensamento não é sentido, certo? O pensamento é aquela coisa que você tanto parado e amarrado, amordaçado, mas o seu pensamento, ele continua. Filipenses 4:8 diz assim, ó: finalmente, irmãos, não é isso? Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Romanos. Eu vou abrir aqui que é para dar tempo vocês abrirem, né? Filipenses 4:8. Aqui, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Voltando aí, meus amigos, para a questão dos sentidos, se você nunca comeu uma coisa estragada, onde é que você vai passar mal? Né? Um dia desse o Davi estava meio ruim, né? Passando mal. Aí eu disse assim: vamos ver o que é que você comeu por aí, porque aqui em casa tudo é novo, tudo é do dia, certo? Aqui ninguém aproveita coisa velha, né? Só faz também a quantidade certa, né? Aí a gente conversou um pouquinho para sondar, né? Porque às vezes a gente vai comer uma pizza, né? Aí o queijo está estragado e tal. Eu lhe garanto que normalmente quando eu ia para aniversário, que tinha muito salgadinho de queijo e tal, no outro dia passa mal. Por quê? É batata. Comeu coisa estragada, o organismo reage. Então, meteu coisas estragadas pelos sentidos na sua alma, a sua alma vai também sofrer. Fique aí no Instagram vendo coisa podre, vê se sua alma não apodrece, certo? Fique conversando coisas podres, vê se sua alma não apodrece também. Então, você tem que cooperar com Deus, santificando os sentidos. Agora, a santificação do pensamento é outra tarefa, que é dada em Filipenses 4, ele diz: em que devo pensar? Nas coisas verdadeiras, é isso? Versículo 8, né? Nas coisas honestas, nas coisas justas, né? Nas coisas puras, não nas coisas impuras. Não fique fazendo filme de quinta categoria na cabeça, né? Se a gente pudesse fazer só filme bom com a cabeça, né? Aventura, né? Você salvando alguém, né? Polícia e bandido, né? Mas às vezes, nos filmes que a gente faz com a cabeça, nós somos o vilão, fazendo as piores coisas, né? É horrível isso, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que há de boa fama, se houver virtude e louvor, nisso pensai. Ou seja, vigiar o pensamento, para não ficar alimentando coisas que não são louváveis e agradáveis a Deus. Quem faz isso coopera muito com Deus, porque o pensamento, pelo pensamento vem as sugestões, autossugestões, e pode nascer o que Paulo chamava de uma coisa muito perigosa para a igreja, a raiz amarga. Você começa a pensar, né? Por isso que minha mãe gosta de dizer: todo penso é torto, né? O pessoal diz que todo penso, ou seja, todo pensar é torto, pensando demais, aí vai a raizinha de amargura, um desânimo, aí começa né? É que nem aquela história do seu Lunga, né? Diz que seu Lunga é o folclórico aqui, um homem estúpido, né? Cada lugar tem o seu, né? No Pará tem o seu Agapito, né? Seu Agapito é lá no Pará, que não era estúpido, ele era só engraçado, né? Diz que seu Agapito ia numa estradazinha, né? Lá no Arapixuna, né? Aí eu vou já falar do Lunga, viu? Aí diz que ele bateu com a bicicleta de um jovem, sabe? Aí os dois caíram no chão, uma bicicleta passou para um lado, a outra bicicleta passou para o outro. Aí o jovem, né, ficou danado, ele disse: qual é a tua, velho? Aí disse: não, é aquela azul. Ele não entendeu. Qual é a tua? Aí disse: não, é azul. Ele não sabia gíria, né? Ele achou perguntando, o cara estava querendo tomar uma satisfação com ele, mas na verdade ele entendeu para identificar qual das duas bicicletas, né? Mas assim, o seu Lunga, né, questão do pensamento, né? Diz que ele furou o pneu, né, e não tinha macaco. Aí era um interior assim, aí perguntou para um cara, disse: vem cá, o senhor tem macaco? Ele disse assim: olha, só quem tem macaco aqui é um cidadão, ele mora aqui a meia légua. O senhor vai lá, mas o cara disse: mas vou logo lhe avisando, ele é ruim, ele não é muito de emprestar as coisas não. Aí ele foi, né? Meia légua, pensando: rapaz, como é que alguém é capaz de negar um macaco? Um carro? É muita ruindade. Se eu chegar lá, o cara negar, pelo amor de Deus, eu tenho andado 3 léguas, vou voltar 3 léguas sem ter. Aí fui, se carcomendo. Quando ele chegou lá, que o cara abriu a porta, ele disse: fique com o seu macaco. Não esperou nem o cara falar, porque o pensamento já
Aí voltou meia légua, a pé, sem o macaco, com raiva. E o cara não deu nem a resposta. Poderia ter sido uma mentira lá do outro, mas o pensamento gerou uma atitude. Então Paulo diz: se você, vamos tirar uma conclusão de Paulo, se as suas atitudes não estão sendo nobres, seus pensamentos não estão sendo nobres, estão sendo pobres, né? Então, pensamentos nobres, atitudes nobres. Então, quanto mais você vê uma pessoa agindo com nobreza, saiba que os pensamentos dela são pensamentos de nobreza. Então, temos aí dois alimentos para a alma. Dois canais de alimento para a alma, aliás. O canal dos sentidos, ou seja, que realmente tem filme que era melhor não ter visto. Tem palavra que era melhor não ter ouvido, certo? Tem coisa na internet que era melhor não ter passado por ali, que fica marcado para você, certo? Então, esse é um canal, os sentidos, santifique seus sentidos. Outro canal é os seus pensamentos, e são canais bíblicos, não estou inventando, não é psicologia, não é administração de empresa, é o que a palavra de Deus recomenda. E o terceiro é temor a Deus, e quero encerrar com isso, é o temor a Deus. Salmo 1:1, né? Vamos abrir aí os Salmos. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão, o homem, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha só que fórmula maravilhosa. Ele diz que o homem que não segue o conselho do ímpio, ele não anda por onde o ímpio anda, certo? Ou seja, ele tem temor a Deus, certo? Não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não se demora onde os pecadores passam a vida. O pecador passa a vida fazendo aquilo. Às vezes você erra, mas você não fica ali, você segue, ou seja, ele não se demora no caminho do pecador. Ele pode até tropeçar ali no caminho do pecador, mas ele não fica ali, tá certo? Estou dizendo isso para consolar a mim e você, que nós erramos. Uma coisa é errar, uma coisa é se deter naquele erro, certo? Então todos nós erramos. Quem disser que não errou, está mentindo, aí está pecando hoje, né? Mas eu não fiquei lá detido naquele erro, eu saí do erro, entendeu? Eu não me detive lá. Aí ele diz: não se assenta na roda dos escarnecedores. As pessoas que escarnecem Deus, que não tem Deus, aí está lá você sentado com elas, conversando e tal. Dize-me como andas, com quem andas, eu te direi quem és. Ou seja, Jesus andava com pecadores, mas era uma luz para eles, uma luz acesa. Levi, Mateus, né, chamou Jesus para almoçar na casa dele. Estava cheio de gente ruim lá, certo? Mas quando receberam Cristo, não foi recebido como um deles, certo? Porque dizia o pastor Silas Malafaia que tem um cristão James Bond. Ele está no meio do chafudo e ninguém sabe que ele é fiel a Deus, que ele se comporta igual agente secreto, só pode ser. Ele se comporta igual aos maus, não se diferencia, ninguém diz: olha, esse aí é de Deus. Então, onde você chegar, as pessoas têm que perceber a sua realeza, que você é alguém do reino, né? Então aqui, não é isso? Chegou alguém do reino, entendeu, Pedro? As pessoas têm que perceber. Então, você pode até visitar a roda dos escarnecedores, mas para as pessoas perceberem que chegou ali alguém da nobreza. Mas a pessoa chega, se mistura, se iguala. Pronto. Então é a falta de temor a Deus. Aí, vamos lá. Quem faz isso, aí ele diz: medita na lei dia e noite. Então o pensamento dele
ocupado com a lei de Deus, o mandamento de Deus, os preceitos divinos. Então, isso é um caminho de aperfeiçoamento, né? E, falando do temor de Deus, ele diz aqui, Eclesiastes 7:8, sobre o temor a Deus, né? Olha só, que coisa interessante, viu? Eclesiastes 7:8. Eclesiastes 7:8. 7:18, perdão. Eclesiastes 7:18. Quem tem mais facilidade aí de abrir, né? Deu tempo aí. Ele diz assim: ele está falando sobre o comportamento do homem no mundo, né? Aí ele diz assim: quem teme a Deus escapa de todas essas coisas. Ele está falando, só contextualizando aqui para vocês, ele diz que você não deve querer ser sábio demais, sabe mais que eu digo assim, com a sabedoria humana, certo? 18. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Não que o homem não deva ser justo, certo? O que é o demasiadamente justo? É aquele que com a sua justiça humilha o outro, certo? O que é ser demasiadamente justo? Você é tão justo que chega a humilhar o outro. Então, 7:18. Eu estou no 16, exatamente. Estou lendo o 16. O 18 é que fala sobre o temor a Deus. O 16 diz: não sejas demasiadamente justo. Ou seja, às vezes você está se santificando, está entrando numa certa justiça, aí começa a usar a sua justiça para humilhar o pobre do outro que está ainda se arrastando por aí. Tá certo? Tanto é que quando chamaram Jesus de bom mestre, ele falou: olha, bom só Deus. Não que ele não fosse bom, ele é bom, mas como ele sabia que aquele jovem via nele um homem, ele quis mostrar para ele que nenhum homem é bom, certo? Por isso que o Eclesiastes diz: não fique aí querendo ser o bonzão da hora. Isso pode até desanimar as pessoas. E como diz Paulo, veja que você não caia no erro do outro, né? Aquele que se julga perfeito, né? Cuidado para não cair no erro do outro. Aí ele diz: não seja assim, nem sejas demasiadamente sábio. Demasiadamente sábio é aquele que não ouve o outro, só ele fala. Já encontraram alguém assim? Só ele sabe a palavra, só ele está certo, só ele domina a escritura, só ele sabe todas as coisas, certo? Dá a impressão que se aquela pessoa morrer, a fé se acaba no mundo, né? Quando Ralph Emerson, um filósofo cristão americano, ele dizia o seguinte: toda pessoa é melhor do que eu em alguma coisa, então eu me aproximo dessa pessoa e tento captar esse pormenor para mim. Então, o que é demasiadamente sábio, ele se aproxima da pessoa para derramar sabedoria, certo? Eclesiastes está dizendo: não faça isso, é melhor até ouvir do que falar, é na hora oportuna falar, certo? Aí ele diz: não sejas demasiadamente ímpio, ou seja, não partir para o outro lado também, de soltar a franga, como diz aqui no Ceará, né? Aqui no Ceará, Gustavo, essa expressão acabou, né? Soltar a franga. Tu já ouviu? Alguém ainda fala ainda? Eu não tenho ouvido. O pessoal mais velho diz assim: não, fulano soltou a franga. Soltou a franga é o seguinte: ficou louco, tá fazendo de tudo, perdeu o juízo, não respeita mais nada das coisas de Deus, soltou a franga, né? Como se a franga fosse aquele comportamento errado que está dentro da gente, né? Que pela fé a gente fica segurando, né? Aí na hora que enfraquece, meu amigo, aí solta a franga. Aí, viu? Soltou a franga, né? Aí, mas não sejas demasiadamente ímpio e nem sejas insensato, porque morrerias fora do teu tempo. Esse aqui é um tema que não dá para tratar aqui agora, mas é engraçado, só uma pulga atrás da orelha dos irmãos. Por que morrerias fora do teu tempo? Cada homem tem uma hora de morrer,
certo? Mas se ele for ímpio, se ele for insensato, ele morre antes, tá certo? Ele morre antes. Recentemente morreu uma amiga minha do meu trabalho porque fumava, jovem, 50 e poucos anos, teve um infarto, né? Teve um infarto, morreu sem socorro, de uma hora para outra. Era para morrer naquele dia? Não era a hora de Deus, é uma hora que eu trouxe para a minha vida. Como eu disse para os meus filhos, se eu estou num carro em Fortaleza, 3 da manhã, rodando, pode ser que eu morra antes, viu, Gabriel? Viu, Davi? Pode ser que eu morra antes do prazo. Ou se eu me meto atrás de uma moto, de uma pessoa que corre, né? Para dar uma volta de moto. Eu, até lá em casa, estava brincando com minhas, viu lá? Eu digo, olha, aqui em casa engana de moto. Porque de moto para morto só falta o R. Bota um R entre MO e TO e dá morto, né? Então assim, aí você resolve beber e dirigir, vai morrer antes do dia, tá certo? Vai morrer antes do dia, porque ele diz que, por que morrerias fora do teu tempo? Então não vamos trabalhar contra Deus, deixa chegar o nosso dia, não vamos apressar esse dia através da insensatez, ou seja, a insensatez apressa a morte do homem. Isso é um grande tema tratado por Eclesiastes, nesse versículo, Eclesiastes 7:17. A sua insensatez pode tirar a sua vida antes do tempo, né? Fantástico saber isso. Mas vamos ao tema, que é o temor de Deus, né? Que é o terceira e última dica. A primeira é santificar os sentidos, a segunda é santificar o pensamento, a terceira é o temor a Deus. Ele diz, versículo 18: bom é que retenhas isso e disso não retires a mão, ou seja, é bom seguir esse conselho que eu estou dando. Ele falou, aí diz, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Ele diz, quem tem temor a Deus jamais vai ser um sábio orgulhoso, tá certo? Jamais vai ser um justo humilhador das pessoas, jamais vai ser um insensato, um imprudente, atentando contra a própria vida, através de vícios e pecados, E ainda Eclesiastes 12:13, ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, o propósito é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, ele diz que de tudo que se fala aqui, se pode ensinar, só tem um propósito: tema o Senhor, porque esse é um dever seu, certo? O temor a Deus é um dever. O que é temer a Deus? É saber que os olhos de Deus estão me julgando, me vendo, anotando. Gente, no livro da vida tem um caderninho só para você, uma pasta, um dossiê completo, minuto a minuto, sentimento a sentimento, porque o julgamento de Deus é perfeito. Ele vai julgar você da hora que você começou a ter razão, a sentir razão, né? Até o seu último sopro de vida, certo? Então é um dever nosso temer ao Senhor, andar na presença dele, sabendo que ele está me vendo e ele tem algo a dizer, certo? Ora, o povo do Natanael, que recebeu Cristo, né? Que Pedro disse a André, né? Disse assim: olha, achamos o Messias, ele é de Nazaré. Aí Natanael disse: e de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aí quando Jesus se aproximou dele, ele disse assim: Natanael, você é um homem sem fraude. Aí Natanael achou interessante o comentário, né? Que ele reconheceu uma virtude de Natanael, né? De não ser um homem fraudulento. Aí ele disse assim: vejo que aí ele disse assim: eu te vi, antes de estar aqui eu te vi embaixo da figueira. Quer dizer, em espírito, ele já tinha estado com Natanael, lá onde Natanael estava, em que ninguém estava.
Estava com ele, rapaz. Cristo é Deus. Aí disse assim: eu vejo que és mestre em Israel, Senhor. Ou seja, o cara sabe das coisas, está com as pessoas, sem as pessoas saberem que ele está com elas. É assim que Cristo é, e ainda é assim, certo? Eu estou contigo. Você não está me vendo, mas eu estou lhe vendo, certo? Eu estou lhe vendo, né? Bem, então são essas 3 obras para você ajudar a Deus nesse trabalho de aperfeiçoamento que Ele quer levar até o fim. Ele quer completar a obra, certo? Não vamos fazer da nossa vida um rabo de porco, né? Eu até falei aqui na igreja, né, que vocês sabem, a ciência não explica, né, mas na infância, né, o pessoal já explica isso pra gente, né? Por que o rabo do porco é assim, enroladinho, né? Porque o porco apressado saiu das mãos de Deus, sem o rabo. Deus não tinha acabado. Aí Deus, como o porco saiu correndo, Deus fez um rabinho assim de barro, né? E jogou. Aí no que jogou, pegou. Pode pegar aí na internet um rabo de um porco. Parece que alguém jogou de longe e grudou, certo? Então, mas Deus terminou a obra. Ficou assim meio esquisito, mas Deus terminou. Então eu quero que Deus faça uma obra perfeita em mim. Eu não quero um rabo de porco na minha vida, certo? Chegar eu estou com 52 anos, né? Mas não quero chegar numa idade mais lá na frente, se Deus permitir, vendo que estou pior do que quando comecei. Que é isso? Temos que prossigamos em conhecer o Senhor. Agora, quero encerrar dizendo que todos nós temos lutas, certo? Sobre o temor de Deus. Todos nós temos lutas. Quem disser que não tem, está desavisado, está enganado. Mas aquele que teme o Senhor é guardado por anjos. Amém? Quem teme o Senhor é guardado por anjos. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Esse versículo é fundamental, irmã Lara. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Um dia desse aqui no Iguatemi, saindo de Iguatemi, eu já falei isso aqui para vocês, né? Um cara ia matando a gente, porque eu passei o carro na frente dele um pouco, ele se sentiu ofendido, desceu do carro com uma arma, mostrando a arma. Aí fui em direção à irmã Liz, perguntando assim: que negócio é esse de cortar carro? Com uma arma na mão, rapaz. Aí ela disse: meu senhor, não faço negócio desse não. Aí eu disse: não, amiga, é porque meu pneu está meio baixo, eu saí apressado. Aí ele olhou, o pneu estava baixo. Aí com a arma mesmo ele disse: vá, então vá. Entendeu? Ali foi um livramento de Deus, que o cara estava disposto a matar. Disposto mesmo. Eu fiquei assustado com aquilo ali, né? Agradeci a Deus, mas fiquei besta de ver. Então o anjo do Senhor não permitiu. Agora eu vou dar uma fórmula para vocês. Apocalipse 12:4 diz que a terça parte das estrelas do céu foi arrastada pela cauda de Satanás. O que é que essa mensagem diz? Que de cada 9 anjos, 3 viraram demônios. Essa é uma má notícia, não é não? E qual é a boa notícia? 6. Então, em cada batalha espiritual, Apocalipse 12:4 diz aí: a sua cauda arrastou atrás de si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Ou seja, os demônios foram lançados na terra para atozigar os homens, certo? Por isso que a gente sofre tanto tentações dos demônios. Agora, para cada demônio tem 2 anjos. Isso é uma boa notícia. Sim, existe. Existe. Eles estão aqui entre nós, mas também os anjos de Deus estão entre nós. E são 2 contra 1. São 2 contra 1. Entendeu? Então, você pode contar com o poder do céu. As pessoas não acreditam em anjo da guarda, né? Mas eu acredito. O anjo da guarda é o anjo que Deus manda para guardar quem? Os que temem a Deus.
Se você sair do temor de Deus, jovens, senhoras, eu, minha esposa, saia do temor de Deus e o anjo se afasta. Essa segunda parte é como a gente vê literalmente, o dragão falou diante da mulher dele da luz para que a filha nascesse. Essa igreja é Israel, no caso, né? Israel que aí já é outra coisa, né? Entendeu? É um tema bem diverso aí, né? Merece um estudo, né? O que eu quero focar é essa questão da presença do mal, né? Todos nós temos lutas. Conclusão, mas os que temem a Deus são guardados por anjos. Você precisa crer nisso. Que existem guardas espirituais, mas eles só estão lá se você estiver do lado deles. Do lado deles. O Gustavo aqui é torcedor do Fortaleza, né? Aí o cara veste a camisa do Leão há vários anos. Aí depois veste a camisa do outro time. Os torcedores do Fortaleza ficam seguindo ele no Instagram, depois que ele muda de camisa. Tinha um jogador brasileiro, meninos me ajudem aqui, que virou cidadão espanhol, Diego Costa. Foi vaia aqui na Copa, entendeu? Porque o pobre se naturalizou espanhol sendo de origem brasileira. Ou seja, se você mudar a camisa, a torcida acaba para você, tá certo? Então, se eu não temer a Deus, não tem anjo na minha vida. Tem anjo, mas não é anjo de Deus, não, é outro anjo, certo? Que é para apressar a minha queda, apressar a minha destruição, me levar para a rede que está passando no mundo, arrastando em direção ao abismo. Em direção ao abismo. Existe uma rede maligna que está passando no mundo, certo? Pegando todo tipo de peixe, e essa rede vai descendo em direção a um abismo, de onde ninguém sai. Então, quem tem temor a Deus não é capturado nessa rede. Então, essa é uma forma de você ajudar muito a Deus, não atrapalhar a Deus, é ter o temor. O temor é o que? Obediência, reverência, amor para com Deus, vida de oração, né? Então é isso, irmãos. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa palavra, que ela seja bênção na nossa vida e que a Tua obra se complete em nós, Senhor, e não sejamos um arremedo, mas uma obra perfeita. Dá-nos ânimo, Senhor, no desânimo, fortaleza na dor, alegria, Senhor, e vontade de trabalhar. Sejamos confiantes a cada dia e agradecidos. Amém, Senhor. Estava ensinando uma oração para minha irmã, Patrícia. O aniversário dela foi agora dia 16. Patrícia, Isídio, minha irmã. Minha irmã, Patrícia, e minha mãe também, dia 16 de setembro, aniversariado. Aí eu disse para ela: Patrícia, vou ensinar uma oração que o Espírito Santo me deu aqui. Senhor, não, pode deixar, Senhor, dá-me confiança a cada amanhecer. Amanhecer confiante, não desanimado, amanhecer confiante, né? E dá-me um espírito de gratidão ao fim do dia. Então é começar o dia confiante e terminar o dia agradecido. Não esqueça de ao fim do dia se ajoelhar e agradecer tantos livramentos, bênçãos, direções, entendimentos que você teve. E não esqueça de começar o dia na certeza de que o Senhor te ajudará. Ele é o ajudador dos que o temem. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.